Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal. Iniciando mais um programa no Topo com os Tops. Numa iniciativa da SIC, Mostra Guaporé e Cindy Joias. Com a produção da Rádio TV Liberal. Recebendo aqui o empresário Oswaldo Neves. Oswaldo, é um prazer em recebê-lo aqui, a primeira vez. Topo com os Tops, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da Liberal. Prazer é nosso de ter recebido esse convite. Imaginava nunca mais dar uma entrevista liberal, que de anos passados, vários debates aqui nessa rádio, várias entrevistas. Poder voltar ao seu pedido, ao seu convite. Fico muito grato, Zé. Muito grato pelo convite. Não imaginava nunca de ter sido convidado novamente para vir nessa emissora. Na verdade, esse programa é para contar os cases de sucesso. Isso era um case de sucesso. É para contar para as pessoas que estão nos acompanhando onde tudo começou. Então começou como agricultor, não é isso, Oswaldo? Agricultor ainda gosta até hoje, né? Final de semana, final de tarde, ainda estava nas minhas terras, na terra que herdei do meu pai, uma outra terra que a gente conquistou, e gosto de brincar, de plantar e poder comer uns produtos orgânicos, uns produtos mais saudáveis, né? O senhor é da linha São Luís, é isso? Linha Quarta, São Luís, a grande linha Quarta. A unidade da linha Quarta chegou até perto de 20 moradores. Hoje, morador fixo lá tem 2 moradores. 2 famílias somente. Até que idade o senhor ficou lá na linha Quarta? É que eu saí, vim para a cidade quando eu era mais jovem para estudar, depois casei, voltei, e até os 28 anos. E lá foi subprefeito, né? Fui subprefeito por 3 anos, no mandato do Alexandre Postal, do prefeito Alexandre Postal. Ele criou o distrito naquela época, no ano de 90. Eu tive privilégio de ter sido o primeiro subprefeito. Hoje, distrito extinto. Até pela questão do êxodo, que teve uma região de terras bastante quebradas, né? Então teve bastante êxodo. Eu diria que foi o lugar onde mais teve êxodo da cidade, foi atrás do Cristo, como a gente fala carinhosamente. Bem, tudo tem um início. Começou na agricultura, foi subprefeito, depois veio para a cidade, se estabeleceu um bar e restaurante que era o epicentro, era o ponto de encontro, e ali sabia de tudo que acontecia na cidade. Foi ali que começou a sua vida pública na condição de vereador por 3 mandatos? Poderia dizer que sim. Primeiro eu entrei como secretário do Sindicato dos Trabalhadores. Aí depois nós compramos, eu juntamente com meu irmão, compramos um bar-restaurante que era em frente ao sindicato. Era frequentado principalmente por agricultores e finais de semana os caminhoneiros que viajavam se reuniam. Era um ponto de encontro. Eu diria assim que era a sede dos caminhoneiros. E aí depois vim ser candidato a vereador, e essas 2 classes foram as classes que me elegeram no meu primeiro mandato. Agricultores e a classe dos motoristas. Era o famoso Bar do Neves, né? Sempre picando de gente. Isso, era um bar bastante movimentado, que até hoje ele trocou de lugar, e depois a gente foi no outro lado, onde está o sindicato hoje. Hoje é o Bar do Escalco, também um bar muito movimentado da cidade. Ainda tem gente que diz, o Bar do Neves, mas não tem nada a ver, é o Bar do Escalco hoje. Fazendo uma interpretação, tudo tem um início. Até mesmo porque esse programa é para mostrar o case de sucesso. As pessoas vão experimentando ao longo da vida até encontrar o seu nicho, a verdadeira vocação. Agricultor, veio para a cidade, estudou, retornou subprefeito, voltou a abrir um estabelecimento comercial, se transformou em homem público. Tudo tem um porém, mas foi muito difícil o início, Oswaldo? Muito difícil. Muito difícil, principalmente, eu vou dizer, a questão da vida pública. Guaporé, principalmente na época, elegia muito empresários da cidade. Pessoas mais humildes, vindo da agricultura, vindo de bairros, tinham muito pouca oportunidade. E eu acho que na época, não só eu, como teve outros vereadores, poderia citar aqui Zeferino Damo, Ari Paese, uns que eu lembro, quebraram esse paradigma. De não poder eleger um agricultor. Até eu me surpreendi na época, porque fui pela primeira vez, fui um dos vereadores mais votados, até eu me surpreendi, né? E eu acho que isso mostrou também que nada é impossível, Mas muita dificuldade, a timidez de falar em comícios era muito complicado, porque a gente não tinha... Naquela época os comícios eram fortes. Lotava, podia tudo, podia camiseta, podia bandeira, podia jantares, hoje nada mais pode. Então era comícios, fazia um jantar de 800 mil pessoas. E o comício desequilibrava pleitos, né? Com certeza, aí era com música, era show mesmo. Os comícios, na época, era muito melhor, eu diria que era muito melhor, muito mais... sei lá a palavra que eu diria, mas era bem mais emocionante. Era emocionante tu poder
subi mesmo com aquela timidez que não era fácil enfrentar, né? Mas tinha os seguidores e graças a Deus consegui não só um mandato, daí foram mais 2 mandatos. No primeiro mandato já consegui ser presidente da Câmara, que para mim foi outra... Eu nunca imaginava que ia virar presidente da Câmara, já no primeiro mandato consegui virar presidente da Câmara. Mesmo não sendo a maioria? No primeiro mandato a gente até tinha maioria. Nos outros 2 mandatos que a gente não tinha maioria e assim mesmo eu consegui ser presidente da Câmara. Nós somos ainda, eu lembro-me que a nossa idade do tempo do telegrama, do tempo do fax, hoje tudo modernizou. Era mais fácil ou mais difícil fazer política naquela época? Eu te diria que era muito mais no corpo a corpo. Corpo a corpo. No corpo a corpo, olho a olho, né? Olho a olho. Então, hoje fica muito fácil. Tu cria um grupo do WhatsApp, tu manda uma mensagem e transmite para um monte de pessoas. Mas eu ainda, se me perguntar, você preferia fazer a campanha da época ou uma campanha de hoje? Eu preferia da época. Eu gostava de ir na casa, de conversar com as pessoas, de ter esse olho no olho, que nem você falou. Era muito, muito legal. Muito legal. E o Oswaldo Guaporé completa 120 anos. Logo que eu cheguei aqui, uns 15 anos atrás, o Guaporé estava estagnado, ela está dando um up agora. Se deve essa estagnação, ela foi local ou ela foi a nível de estado? O próprio estado não desenvolveu naquela época? São épocas distintas, né? Épocas distintas. Eu diria que eu acho que um pouco tudo está andando agora. Mas Guaporé também, eu acho que é uma cidade que se sobressai graças aos empresários, a joias, lingerie, metal mecânico, né? Que são muito fortes. A prova é que para você conseguir um funcionário hoje é muito difícil. Aí vira até briga, como eu lido no ramo ali do lingerie, às vezes eu vejo os empresários até brigando porque um tira o funcionário do outro. Então é uma cidade privilegiada, Guaporé é uma cidade privilegiada. As administrações, eu acho que cada uma tem feito o seu papel, as últimas administrações, todas elas têm somado bastante. E eu diria que Guaporé, além disso, é uma cidade que ela anda sozinha também, ela anda sozinha. Claro que os políticos são muito importantes, mas é uma cidade que os empresários são muito empreendedores, o povo é um povo trabalhador. Eu te diria que é uma cidade que também ela consegue, por isso que ela consegue, eu acho que, se destacar perante algumas outras cidades. E a Serra, né? A nossa região toda é uma região boa, né? Hoje o senhor é representante, sócio proprietário da representação em São Luís. O senhor também teve outras sociedades, começou como dono de bar, restaurante, teve outras sociedades. Como é que chegou a São Luís, que está há 18 anos no ramo? Na verdade, eu tive várias sociedades, e aí dizem, a sociedade ela termina quando ou quebra ou briga, né? Eu tive 5 sociedades. Nem brigou nenhuma e nem quebrou? Nenhuma, me dou bem. Não, quebrar às vezes, uma hora vai bem, outra hora não vai bem. Mas eu consigo, claro que 2 foram com irmãos. Mas hoje é com um filho. Mas eu jamais, todos eles ficaram amigos. Inclusive, quando eu entrei nesse ramo que estou hoje, quero aqui destacar o Neidamo. Por isso que existe a representação São Luís, porque tanto eu como o Neidamo, nós éramos da comunidade São Luís. Aí quando começamos, que nome vamos dar? São Luís. E com muito orgulho, porque não adianta, se a gente não se orgulhar do lugar onde nasceu, aí é o fim dos fins, né? A gente tem muito orgulho de onde nasceu, as dificuldades que a gente passou, mas soube superar tudo e hoje estamos aqui, graças a Deus, tocando a vida. Tudo na vida tem um ciclo e a economia é que dita as regras do jogo. Teve um período em que o senhor pensou realmente que as coisas iam... Pensava em quebradeira geral? No início da pandemia. No início da pandemia, a gente achava que ia terminar o mundo quase, né? Mas eu acho que aí... Eu diria que eu acho que a maior parte da culpa, não vou dizer de você, né? Mas a imprensa jogou muito isso, né? Porque a gente não saía. Eu me lembro que... Fez um terrorismo com isso, né? Eu me lembro que eu tenho 3 netos. Na época eu tinha 2, nasceu mais uma agora. Um dia eu chorei. Os netos vieram na frente de casa, de carro, para abanar pra gente, e a gente não foi nem perto dos netos. Era um terrorismo. Aquilo sim era um terrorismo. Então, nesse período aí, eu achava que ia dar uma quebradeira geral. Sinceramente, fiquei com medo. Mas vendo que tudo passou, tudo acalmou, hoje, graças a Deus, as coisas já estão correndo dentro da normalidade. Tem a questão política, que também, se pegar de setembro para cá, o nosso ramo ele deu uma travada, os empresários apostavam num lado, outros do outro lado, então deu uma travada, mas hoje já está voltando, não vou dizer que está normal, mas... a população precisa comer, né? Então nós todos precisamos trabalhar e vamos tocar a vida, né? Exatamente, polarizou muito o empresariado. Até hoje ele está com uma reticência, porque o governo não disse para que veio até então.
não divulgou uma política econômica que lhe dê segurança para fazer investimento. Não que ele não tenha vontade de investir, ele está inseguro em investir. Não, eu não me considero nem empresário, me considero um representante comercial, mesmo tendo umas pequenas empresas, mas me considero um representante comercial. Mas eu não deixo de dar razão ao empresário. Se eu fosse um empresário grande hoje, eu também vou ser bem sincero. Eu não investiria hoje, eu não apostaria. Ainda tem que dar tempo ao tempo, acho ver o que vai, porque realmente, até agora, a gente fica um pouco preocupado, fica com um pouco de medo, né? Mas, eu digo, tem que tocar a vida, vamos tocar para frente. Principalmente, eu digo, nós que somos um pouco formadores de opinião e tá, temos que jogar para cima para poder que o nosso país ande novamente, né? Que ande para frente. Para conhecer um pouco mais das representações em São Luís, com que ela trabalha, qual é a área que ela atinge? Nós trabalhamos aqui dentro do estado, né? Temos o oeste de Santa Catarina que a gente faz também. Praticamente é do ramo da confecção. A gente tem umas empresas, posso até citar o nome das empresas, claro, umas empresas de ponta, por exemplo, Zanotti. A gente representa a Zanotti, que é uma empresa de Jaraguá do Sul, uma empresa de 2.000 funcionários, quase 2.000 funcionários. É uma empresa líder, é a maior aqui das Américas. É uma empresa muito grande. E duvido confecção no Brasil que não tenha Zanotti dentro, um produto da Zanotti dentro da sua empresa. Então é uma empresa consolidada, uma empresa muito importante no setor da moda, no setor da confecção. Bojos, a gente representa o Bojos Delfa, que também é a maior do país. Ela está situada em Fortaleza, mesmo os proprietários sendo gaúchos, aqui de Novo Hamburgo. Eram do ramo do calçado, o calçado foi mal, abandonaram, entraram nesse ramo, é a maior do Brasil. É uma marca, também a melhor marca de bojo, as marcas mais famosas, todas elas trabalham com esse bojo. A Manatex, que eu herdei do Damo, que era meu sócio, que essa eu estou há 17 anos com ela. A Manatex é de tecidos, ela é de Brusque, como a maioria dos tecidos são fabricados em Brusque, na região de Brusque, Blumenau, Jaraguá. Ela é de Brusque, uma empresa muito consolidada, também muito boa. Essa empresa a gente trabalha boa parte do Rio Grande do Sul, mas ela tem representantes do Brasil todo. E desde 2014, o nosso escritório, ele é o escritório que mais vende no Brasil. Tiramos primeiro lugar desde 2014, a gente ganha prêmio, ganha viagens, enfim, porque a gente é o escritório que mais vende volume no Brasil. Graças aos empresários de Guaporé, da região, hoje a gente atinge praticamente o estado todo, está se tornando um polo, em Novo Hamburgo está se tornando um polo muito grande também da área de biquíni. Então, a gente viaja, graças a Deus, e tem outras empresas menores. E a nossa, que é a fábrica de arcos, que a gente fabrica o arco do sutiã, que é a Pied-Jacques. Eu tinha um sócio, que era um francês, começamos a empresa em 2011. Primeiro comecei a vender para ele tinha uma outra empresa, eu vendia para ele. Aí abrimos aqui em Guaporé em 2011, 3 anos depois nós compramos, eu e meu filho, nós compramos a parte dele e hoje estamos tocando. É uma empresa pequena, mas que vende também muito no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Perguntinha aqui para o pessoal que queria saber. É mais só trabalhar com sócio, com irmão ou com filho? Não, eu acho que tem que... Com o filho, quando quebra o pau, quebra o pau. Não, com o filho eu não brigo porque se eu brigar eu sou culpado. Ele é muito tranquilo. É na dele. Ele é muito tranquilo. É muito então, zen. Tomara que ele não ouça essa entrevista, né? Porque ele vai se achar depois. Mas se um dia eu brigar com ele, eu sou culpado. Então, não tive nunca problema. Acho que a sociedade, tu tem que entender que tu não é igual ao outro. Mas daqui a pouco o outro ele é bom num lado e tu é bom no outro. Eu, por exemplo, me considero, não vou dizer um excelente, mas me considero um bom vendedor, um bom representante comercial. Talvez como administrador o meu filho é melhor que eu. Talvez não, tenho certeza. Ele é mais organizado do que eu. Tem o Paulo que trabalha com a gente, ele é super organizado. Só que na venda, eu gosto da venda, é o que eu gosto. É olho no olho, visitar o cliente, conversar. Esse lado eu me considero bom. As representações em São Luís, com quantos colaboradores trabalha? Não, a representação só estamos em 3. Em 3. E dá conta do recado? Dá conta do recado. Você fica mais na estrada do que em casa. Eu fico bastante na estrada. Hoje a gente tem uma carteira de mais de 500 clientes. Agora, vou te dizer também, eu não visito os 500 clientes. Tem cliente que eu nem conheço, que os pedidos acabam entrando... É o advento da internet, né? E até por ter um produto bom, o pedido acaba entrando, tem vários clientes que eu nem conheço. Cidades onde não são polos, porque a gente visita mais os polos, né? Então tem clientes que a gente não conhece, mas entra o pedido e
E hoje é fácil, porque tudo está no programa, né? Então, entrou o pedido, passou, já vai para a empresa fatura, tudo se tornou fácil para quem sabe lidar com isso, né? Eu confesso que não sou muito bom nisso. A distribuidora São Luís do Oswaldo Neves começou aonde? Hoje ela está num prédio aqui bem próximo à rádio, mas começou aonde? Nós começamos em frente à Sociedade 15 de Novembro, em frente a Belmondo, em um porãozinho. Tudo começa difícil, tudo começa, né? Pequenininho. Depois eu vim na esquina Na esquina, onde é que poderia dizer hoje, que é um terreno baldio hoje, aqui próximo a Polijoias, aqui naquela esquina onde tinha o jornal informativo. Sim. Nós dividimos com o jornal informativo o aluguel. Depois eu passei para uma rua acima e hoje estamos em sala própria, que é na Gino Morassuti. Na esquina da rodoviária, né, ali? Isso. O pessoal que está nos acompanhando, esse é o objetivo do programa. Mostrar case de sucesso. Em algum momento dessa trajetória, quais foram os momentos mais difíceis? Você pensou em desistir alguma vez? Porque a maioria das pessoas enfrentam problemas e eles desistem. Eles não insistem. A dificuldade a gente sempre teve. Principalmente quando começamos a fábrica de arcos, a questão era a mão de obra. Primeiro que não se achava gente para trabalhar. E segundo que era uma mão de obra não qualificada, porque o pessoal não entendia. Aí veio o pessoal de Fortaleza na época dar um treinamento, mas até começar era muito difícil. Então, quebrava a máquina, a gente não sabia recuperar a máquina, não tinha mecânico para isso, porque era uma máquina que aqui não tinha igual. Então, aí foi bastante difícil. Algumas vezes até confesso que trabalhava no domingo para poder... Porque uma máquina tinha que dar serviço para outra, e essa máquina tinha que fazer mais horas. E às vezes, nos domingos de tarde, eu trabalhar nessa máquina, a minha esposa me acompanhava com uma pipoca, com chimarrão, e nós ia lá. E aí aquela máquina estragava e eu não sabia consertar a máquina. E ficava horas e horas aí tentando consertar a máquina. Confesso que chorei. Mas não tinha outra alternativa. Tinha que correr atrás e seguir. Então, sempre pensando em crescimento, a gente sempre estabelece metas de crescimento e graças a Deus, todo ano a gente teve crescimento. O ano passado não foi um ano legal de crescimento, mas foi a nível de Brasil. Não foi só o nosso, não. Não foi só nós que não crescemos. A gente participa em convenções, né, das empresas que a gente representa e quase ninguém teve crescimento, né? Mas também não foi um ano ruim, né? E nesses momentos difíceis, que quase chorou, dá vontade de chutar tudo, né? Dá vontade. Mas daí a força de vontade é maior que o problema. A força é outra, a gente precisa, e porque a gente acredita em Deus, acredita também, né? Então a gente sabe que por trás tem uma família também. Então acho que o que eu deixaria assim de recado que não se pode desistir na primeira, né? Sempre buscar, sempre se fortalecer, buscar o novo. Se não consegue resolver hoje, vai com calma. Por isso que o meu filho, ele sabe administrar muito melhor. Eu sou meio espoleta, mas meu filho, ele é mais calmo, mais tranquilo. Quem não resolve hoje, resolve amanhã, né? O meu problema é que tudo eu quero resolver para o momento, mas às vezes não é assim, né? Foi um prazer contá-lo aqui. Topo Consultops. Sucesso, um bom trabalho e continue assim. Sempre sorridente e pensando grande. Obrigado a oportunidade que a rádio deu. Obrigado também por ter acompanhado a caminhada de domingo. Outro feito seu, você é muito religioso, né? Não é só a questão. Religioso eu sou sim. Mas a questão da caminhada é um grupo que se tornou tão grande, eu não diria nem só pela parte religiosa, mas a parte de amizade. Nós estamos com 2 grupos de caminhantes e toda hora a gente querendo entrar. Quantos caminhadas por ano? A gente faz em média umas 10 caminhadas. A gente já fez caminhada em tudo que é lugar. Farroupilha nós vamos para a 11ª, Caravaggio esse ano. Disputadíssima, todo mundo quer ir, mas não tem mais porque não tem hotel, não tem vaga. Então esse ano uns quantos que queriam ir não vão ter oportunidade. Teve outras caminhadas que a gente fez, uma caminhada que a gente fez de Santo Ângelo, São Miguel das Missões, Santo Ângelo, é uma caminhada das missões. Hoje, se não me engano, essa caminhada ela sai da Argentina, ela cruza 3 países. Eu pretendo fazer de novo essa caminhada no meio dos trigais, bem legal. E outras que a gente faz próximas aqui, essa de União da Serra já foi a 10ª, a Itapuca a gente já fez 2. Tinha um número significativo. Tinha em torno de 70 pessoas. E caminhadas mais curtas aqui, de 10, 15 quilômetros a gente faz seguido. Essas chega a fazer umas 15, às vezes por ano. Vai até o Giareta, janta. Então, é um grupo bem organizado, bem unido, então... Oswaldo, sucesso, parabéns, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Prazer ter falado com vocês aqui. Falamos aqui com o empresário Oswaldo Neves, conosco na programação da Rádio e TV Liberal
e no topo com os tops, que volta na próxima sexta-feira.